A todos. Antes de dar início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha sob o título Prejuízos e Vantagens. Quem assestar à observação pessoal em torno de si, descobrirá que o mundo se constitui de recantos multifaces, atraindo reflexões, qual se os olhos fossem caleidoscópios para visões de profundidade nos domínios da alma. De trecho a trecho, em um quadro sugerindo meditações. O campo cultivado embora a rudeza do solo. O charco absorvendo considerável extensão de terra boa. O jardim florindo, conquanto às vezes adubado a detritos. O espinheiro deitando aculhos sobre a gleba fértil. A casa singela de 4 aposentos, em muitas ocasiões, aguentando mais de 20 pessoas. O edifício de formação enorme, superlotado de comodidades, carregando apenas 2 a 3 habitantes. A árvore sacrificada pela influência de parasitos e ofertando frutos em todas as direções. O tronco opulento, rico de galhária, a revestir-se de beleza sem a mínima utilidade. A fonte, distribuindo benefícios apesar de movimentar-se entre montões de pedras e areia. O repuxo multicolorido, que impressiona a vista sem saciar a sede, posto que situado no reconforto da praça pública. Do mesmo modo, encontramos o mundo moral em que respiramos. Cada criatura é recanto vivo nos planos da consciência. Muitos se queixam de imperfeições e dificuldades. Inúmeros não enxergam as oportunidades e os talentos que usufruem. Se todos temos empeços, todos igualmente desfrutamos vantagens. Uns, possuindo vastos recursos, ocasionam prejuízos sem conta. Outros, cercados de obstáculos, produzem valores imperecíveis. Dirijamos as lentes do estudo desapaixonado sobre nós mesmos e perceberemos de imediato o que realmente somos e o que podemos ser em matéria de bem ou mal para os outros na ordem da vida, tudo dependendo da aplicação de nosso livre-arbítrio. André Luiz, do livro Sol nas Almas, psicografia de Valdo Vieira. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que Tu nos permites realizar em Teu nome neste momento. Ajuda-nos a absorver todas as lições, mas que nosso dia a dia seja de prática daquilo que aprendemos de Ti. Abençoa a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. E dá que possamos, Senhor, vibrar em uníssono por todos os ideais que o Senhor nos permite gozar neste momento. Que nós sejamos úteis, que nós sejamos benévolos, que nós sejamos empáticos com os nossos semelhantes e, acima de tudo, Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre todos hoje, agora e sempre, graças a Deus. E em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vou deixar aqui, isso aqui é curtinho, do jeito que eu me mexo.
tomara que não jogue o negócio longe. Boa tarde a todos. É com enorme alegria que a gente se encontra aqui nessa tarde, né? Com uma gratidão imensa de aqui estarmos, até porque no mês passado nós estávamos escaladas para dar uma palestra, e aí é que a gente vê o peso da responsabilidade, né? E no dia da palestra nós tivemos uma crise na coluna. Essa hora mais ou menos nós estávamos no hospital, no soro. Então nós não sabíamos se chorávamos pela dor física ou por não termos podido estar aqui junto a vocês realizando a palestra. Mas Papai do Céu, né, Todo-Poderoso, e permitiu então que aqui nós estivéssemos na tarde de hoje. Então, muito obrigada a Jesus, ao plano espiritual, por estarmos aqui reunidos a vocês. E hoje nós vamos dar uma continuidade ao capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, nós hoje vamos fazer um comentário sobre os itens 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos nos deter no enunciado do item 5 e no enunciado do item 7. Tudo bem? E, paralelo a isso, nesse interim, nós vamos fazendo nossos comentários. Então, tem como subtítulo o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas que valiam 1/4 de um asse. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: em verdade, vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. É do Evangelho de Marcos e de Lucas. Muito bem. Então, o que a gente observa nessa passagem aqui, que a gente já vai começar a fazer o nosso comentário, o nosso estudo. Observem que essa passagem, né, que aconteceu há tantos e tantos anos, né, milhares de anos, centenas de anos, se torna uma passagem muito atual para nós, né? Muito atual, mas que atual em que sentido? Na dificuldade que ainda o ser humano tem de prestar a caridade de maneira que ele se desprenda daquilo que ele tem de forma natural. Como assim? Mas, Ana, a gente tem dificuldades porque hoje em dia está tudo muito difícil. Desde quando foi fácil? Né? Nunca foi fácil. Nós sempre tivemos diferenças sociais muito, vamos dizer assim, com uma grande particularidade. E isso sempre existiu. E a gente vê o seguinte: quanto mais a criatura tem, mais ela
quer, mais a ambição de conquista ela tem. Mas a gente não tem que ter ambição? Tem que ter ambição. Mas uma ambição que nos leve de forma a progredir, principalmente de forma moral, né? Visando a evolução dos nossos espíritos, paralelo àquele crescimento material. E nós vemos que isso, na maior parte das vezes, não acontece. Muitas das vezes as pessoas conquistam as suas riquezas através de grandes ambições, passando às vezes por cima de outras pessoas, né? Articulando estratégias muito difíceis, prejudicando o outro. Então, a gente vai vendo que tudo que a gente pratica, que a gente pensa, que a gente sente, está sob o olhar de Jesus, está sob o olhar do plano espiritual. E como o plano espiritual fez aqui também, diante dessa viúva, Jesus estava ali observando. Ela realmente não tinha nada mais para dar. E muitas das vezes, quando nós fazemos uma doação, a gente não doa dessa maneira. A gente não fica zerado. Não fica. Mas nós temos família, nós temos esse mais, talvez nunca vai deixar de existir nas nossas vidas, né? Mas o importante é que a gente esteja consciente dessa atitude que a gente está tomando. Olha, eu vou trazer para vocês um exemplo. Eu vou trazer 2 exemplos desse médico. E um deles é o seguinte. Nós conhecemos um médico há pouco tempo. Esse médico já tem da idade desse meu pai. Esse médico deve ter uns 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. E nós levamos o nosso filho menor. Juro para vocês, o preconceito é uma coisa que existe na sociedade, existe entre nós, certo? Nós não conhecia, eu estava lá no Leblon, nos despencamos para lá, eu, meu marido e meu filho. Estávamos lá aguardando o médico chegar. Nisso, no consultório, né, aguardando, entra, mas só que tinha mais de um consultório. Aí entra um senhorzinho, pequenininho, bem idoso. Aí entrou, eu falei, pensei que era o médico. Pensei que era o médico. Aí Lucas, não, mãe, eu falei, não, meu filho, não, é um senhorzinho, um vovô. Aí, meu filho entrou, ele passou por nós, boa tarde. Meu filho continuou ali, boa tarde. Eu estou vendo que a secretária vai com o guarda-pó, entra lá na sala onde ele entrou. Eu falei, Jesus, eu falei para meu marido, é o médico, e eu chamando o médico de vovozinho. Aí, passou. Foi, né? Não deixa de ser um vovozinho, mas, né, não era uma pessoa que estava entrando para ser atendida, era o profissional. Então, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é ele. Aí aguardamos ele. Quando nós entramos, ele era simpatia em forma de gente. E a especialidade dele é uma coisa bem minuciosa e bem difícil de ter. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, olha só, batendo papo sobre a vida. Ele falou, sabe, eu hoje em dia tenho plano de saúde. Mas eu não tinha, não. Só que hoje, e a consulta de uma especialidade dessa é muito cara.
Eu fui pelo plano, tá, gente? Aí ele falou assim, sabe por quê? Hoje em dia eu quero ativar a minha mente, continuar ativando a minha mente e exercendo com amor a profissão que eu escolhi. Aí eu já deduzi, ele não precisa de mais dinheiro para viver, ele já tem tudo que ele precisa na vida, e ele está aqui, através do plano de saúde, oferecendo a oportunidade da gente poder ir numa consulta bem mais em conta. Que só o plano de saúde, a mensalidade que talvez meu esposo paga, não pagaria a consulta dele. Então, o que acontece? O que ele está fazendo nesse momento? Ele está dando de si o que ele pode dar. Talvez ele, não sei se trabalha em hospital público, mas ele já é bem idoso. Ele diz que só trabalha uma vez na semana, pega 5 pacientes, que já está bom para ele. Já ativa bem a mente dele e tudo. Então, o que ele fez? Na hora nós percebemos. Ele é uma pessoa que ele está podendo se doar gratuitamente, com toda flexibilidade, com toda alegria, né? Não naquela correria de conquistar o dinheiro, para que possa doar ao próximo aquele aprendizado que ele um dia teve. Então, e trazer a cura, né, das pessoas que passam pela sua mão, com a permissão de Deus, ou um bom tratamento. Então eu coloco para vocês, vamos fazer uma analogia com essa viúva, né, e com esses ricos. Esses ricos ainda se encontram na situação do querer. Será que um dia eles vão se dar a chance para eles de ter essa oportunidade de dar à população, ao próximo, né, uma facilidade melhor, uma caridade melhor, um desprendimento melhor dos seus bens para facilitar o momento difícil que a criatura está passando? E essa viúva, ela já tem por si a não facilidade do dinheiro, mas tem por si a facilidade de se desprender de tudo para pregar a caridade e ajudar o próximo, né? Através da tão grande empatia. Então a gente vai vendo que nós todos podemos nos doar. Quando nós fazemos um atendimento, quando nós chegamos aqui na escada, alguém não está bem, a gente olha para o rostinho, você hoje não está bem, né? Chega na casa, a pessoa está agitada, ou sutilmente você dá os seus ouvidos para aquela pessoa, para ouvir o que ela precisa, necessita, você está praticando a caridade. Porque muitas pessoas se confundem, ou confundem a caridade, o poder ajudar, com a questão do dinheiro, da questão financeira, e não é por aí. Uma vez Dr. Herman falou que bendito era aquele que fazia ponta nos lápis para a gente trabalhar na desobsessão. Alguém sabia quem fazia ponta nos lápis? Então, alguns sabem, outros não sabem. Então, algumas pessoas da casa sabem, outras não. A maioria não sabe. A maioria não sabe, né? E está ajudando sem dar a questão do dinheiro. Então, gente, é muito importante que a gente se afaste dessa questão do possuir mais para ajudar. O que eu posso varrer? O que eu posso fazer? Aonde eu posso ajudar? Digamos, aquele relógio parou. Olha, eu posso trocar. Onde está a pilha que eu ajudo a trocar?
já não vai fazer a engrenagem da casa continuar andando? Agora, se eu olho, vejo o relógio parado e falo, alguém troca, eu ali paraliso. Pelo menos a minha atitude é paralisada, por causa do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu interesse. Então, alguém vai trocar? Não. Se nós queremos progredir, seja lá aonde for, no nosso meio de trabalho, na nossa casa que a gente frequenta, na nossa casa, nosso lar, nosso porto seguro, seja aonde for, nós temos que dar de nós. E não querer saber. Eu confesso a vocês, não gostava, eu cansava de ficar pedindo as coisas para fazer. Faz isso, que isso aqui não dá para mim, isso aqui não dá para vir, não tem serviço que é de homem. E não sei mais o que, aqui não sei mais o que. Não tem serviço de homem, não tem serviço de mulher. A gente aprende e faz. Por quê? Porque eu quero meu porto seguro melhor. Eu quero a minha casa melhor. Se subir ali numa cadeira me faz um perigo, um homem mais alto pode alcançar, vou ficar pedindo um homem mais alto? Eu não, posso ali, eu subo ali devagarinho, com toda a cautela, eu pego uma escada, faço qualquer coisa, pego aquele relógio e troco. É uma questão de boa vontade. Caridade é boa vontade. O trabalho de rua, estou aqui de frente para a Kilsen, o Caíme. Não vou sair, nós não vamos sair sem nenhum elemento masculino ou qualquer coisa, papapá, porque o elemento masculino, ele traz uma autoridade. Caiu por água isso, gente. Às vezes até atrapalha. Isso já caiu por água. Então eu não vou deixar de abrir a porta e fazer meu trabalho de rua, porque eles podem me assaltar. Não, assaltar, a gente é assaltado em qualquer lugar. E vamos começar a nos desprender do material, porque isso não nos pertence. Isso é emprestado, está sendo emprestado para nós. E um dia isso vai deteriorar, como um dia nós também vamos. Nossa matéria vai, nosso espírito não. Então vai ficar o quê? O que eu estou aprendendo para a minha moral, para o meu ser. Então vamos continuar, porque eu falo demais. Então, a gente lembra das grandes catástrofes, né? Nas grandes catástrofes, o brasileiro tem tem uma característica muito marcante nisso. Todo mundo se une para ajudar. Mas, vai e todo mundo, está precisando disso, daquilo, vai. Só que depois disso, como é que fica a situação? Passou aquele momento mais apertado, é necessário que a gente continue auxiliando, porque não mexeu só com aquela estrutura do espaço físico, mexeu com a cabecinha das pessoas, mexeu com a situação financeira das pessoas. Aquilo é uma bola de neve. E como é que fica? Muitas das vezes a gente abandona, né? Nós conhecemos uma psiquiatra que ela fazia um trabalho com nessas enchentes, nessas catástrofes. Ela saía do conforto, da zona de conforto dela, e ia para lá para dar atendimento. E ficava um bom tempo lá, dando atendimento. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita firmeza, tem que ter muita segurança de espírito, né? Porque não é uma situação fácil, mas é necessário, extremamente necessário. Então, a caridade deve ser um ato comum de toda hora. Toda hora. Toda hora a gente está ali fora na rua, a gente está em algum sinal, a gente pode ser
chamado para prestar uma caridade. A caridade, nós botamos uma frase aqui, vem do coração. Como diz São Francisco de Assis, é doando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Então, mas nós temos que doar sem a intenção de querer receber em troca. Olha, nós temos uma filha com 30, um com 15, um com 9. Né? Idades completamente diferentes, situações e estágios de vida completamente de interesses diferentes. Procuramos criá-los da mesma maneira, cada um com uma personalidade totalmente diferente um do outro. Mas a essência nós procuramos deixar. E uma das coisas, a de 30 entrou na casa com 5 meses. E ela sabe o que é dar a caridade. Praticar a caridade. Então, o de 15 nem precisa comentar. O de 9 a gente está arrastando para o aprendizado. Para ele aprender. Então, é muito importante, em todos os segmentos de uma casa espírita, em todos os nossos lares, que a gente deixe essa semeadura do amor ao próximo, da empatia, da sensibilidade, do ajudar para sempre. Ah, mas olha, você vê, criei, olha aí, tá vendo? Agora nem liga para saber se eu estou melhor. Isso e aquilo, tá vendo? Quando era pequenininho, era noite de sono, perdia isso, perdia aquilo, e não sei mais o que fazer. Esquece, gente. Então não tenham filhos. Não tenham. Não tenham amigos. Então vamos nos isolar dentro de uma bolha. Porque não existe. Somos individualidades. A pessoa não liga para saber se a mãe não está melhor por uma questão de... Não, é porque às vezes está atarefado, mas a mãe se apega naquilo e fica... Né? Às vezes você tem um amigo, faz tudo para... fiquei do lado dele quando ele estava doente, isso e aquilo, papapá. E ele hoje, estou eu doente, ele não retribui nada. Não, peraí, então não foi caridade. Então não foi caridade. Foi um momento que você dispensou do seu tempo para aquilo. Então nós temos que aprender isso também. Tá? Desprender dessa situação. E no livro Fonte Viva, trazido por Francisco Cândido Xavier, o Espírito de Emmanuel, no capítulo 9, que tem por título Estejamos contentes. Capítulo 9 do livro Fonte Viva. Aí ele traz assim, Paulo traz assim para nós, logo no início. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo. É simples assim. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Porque reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado.
A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Então, queridos, que Emmanuel traz para nós, né? O que a gente já havia falado anteriormente a respeito realmente de a gente pode servir de qualquer maneira, né? Que a gente pense menos nessa situação das finanças, disso e aquilo, que a gente ajude o outro, né? Dr. Herma disse, como nosso querido Cláudio falou no encontro, que depois do encontro de Jesus vem Natal, vem o espírito de Natal. Que a gente pense no outro, né? Nós estamos passando, se a pandemia foi difícil, essa pós-pandemia está muito mais. O número de gente sem alimento é muito sério. Então, o número de pessoas nas ruas é muito sério. Então, que a gente possa sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Não querer tanto aquela big televisão, aquela ótima, maravilhosa geladeira. E pensemos um pouco mais, ou se a gente tem oportunidade de ter, que tenhamos, mas um pouco mais naquele outro que está sem nada, né? Então o espírito de Natal nos comove, nos chama a razão e nos chama, como essa viúva, nos chama ao despertamento, que a gente possa despertar para isso. Virei a folha. No livro dos médiuns, eu só vou trazer um pedacinho para não me estender, porque eu tenho a outra parte para falar para vocês. Mas na pergunta, quem quiser depois olhar, na pergunta 295, até os espíritos desencarnados, não só vamos nós encarnados, que nós somos espíritos também, mas os desencarnados, agora melhor falando, se preocupam com essa situação do mundo. E na pergunta 295, perguntas sobre tesouros ocultos. Aqui vem falando sobre uma herança que foi deixada. Uma herança que foi deixada por uma senhorinha. E ela, quando ela desencarnou, a família, né? E a gente sabe que isso existe. A família queria, porque queria todos os direitos, aquilo. Essa senhorinha desencarnada, o espírito dela estava muito aflito, incomodado, não conseguia ter sossego por conta dessa situação da família. Aí, deve ser muito doloroso, né? Deve ser muito doloroso. Por isso que a gente já tem que ensaiar desde já, fazer a caridade sem esperar o retorno, porque deve ser muito triste. Brigas entre filhos, né? Irmãos, aquela coisa toda.
O que aconteceu? Numa pessoa responsável por aquilo, a pessoa sabia que ela tinha feito um testamento. Mas aonde tinha ficado? Gente, olha que coisa difícil. Esse espírito, ele veio, se materializou para essa secretária que ela teve e foi mostrar a ela onde ela tinha guardado esse testamento. Porque aquilo tudo estava causando um transtorno e ela espiritualmente, ela não estava conseguindo alcançar a paz dela, que ela precisava. Olha só. Isso é muita responsabilidade para nós, gente. A gente tem que vigiar muito essas atitudes da gente, viu? Aí, ela veio, avisou, foi apresentado a ela, ela viu, foi mostrada à secretária e tudo foi solucionado. Se gostaram ou se não gostaram, não importa. Mas esse espírito conseguiu alcançar a paz. Então a gente vê que até essa influência chega até os desencarnados. Então depende de nós, encarnados, vigiarmos as nossas atitudes, né, e pensamentos. Agora, nós vamos lá para... Cadê meu evangelho? Aqui. O item 7 e 8. No item 7, o subtítulo é: convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição também. Quando a gente entra num capítulo, um item está sempre interligado ao outro, né? Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Então a gente vê aqui, essas palavras são muito, pesadas, umas palavras duras, porque realmente era a forma como se poderia expressar naquela época, né? Mas a gente observa nessa passagem aqui que a gente precisa extrair o sentido espiritual, né, dessa passagem, né? Jesus conhece a alma de todos nós, né, a alma humana. Ele não estava aqui menosprezando nem os familiares, nem os amigos, mas ele estava proporcionando realmente que a gente, vamos falar o linguajar bem assim dos jovens, bem que a nossa ficha caísse para a vida, para quem nós viemos para ser. Será que, olha, gente, observem a dificuldade de um nascimento. Quantas mulheres tentam, engravidar e não conseguem, né? Aí fazem 1550 coisas e não engravidam. Então, é fácil engravidar. Não é dito pelos médicos, não é. Mas vocês acham que Jesus ia perder tempo, Deus ia perder tempo, proporcionando a nós
uma vida, uma reencarnação, uma nova vida num planeta como esse. A gente está aqui a passeio. Vou viver, deixa para lá. Porque eu já ouvi muitas vezes, muita gente, bebo mesmo, fumo mesmo, porque só tem essa vida, não tem outra. Eu me calo, porque o que eu vou falar? Não vou discutir. Né? Então, a gente observa, olha. Gente, Ele conhece cada um de nós. O que cada um sente, o que cada um pensa, o que cada um faz, o que cada um pode fazer e ainda não faz, o que cada um não tem como fazer e se esforça para fazer, o que cada um já fez. Então, a gente não pode pegar e levar ao pé da letra o que ele nos fala aqui. Não é causar afastamento de nada, é sim trazer para nós aquele que está invisível aos olhos dos outros. Invisível. A gente passa. Olha, nós estávamos no Dia das Crianças no shopping. Gente, aquilo vai de certo modo, vai me dando uma certa agonia. São presentes assim maravilhosos que as crianças ganham, né? Aí eu estava falando com meu esposo, eu falei, gente, essa hora assim, não deve ter ninguém, tem criança que não tem nada para brincar. Aquilo vai me dando uma coisa, aí você fica numa balança. Então, como eu falei, eu sou mãe de 3 filhos. Nem se eu tivesse muito, eu não dava muito. Eu não dava. Não pode. Não pode. A gente tem que educar. E é através dessa educação, de mostrar ao outro, não tem necessidade disso, que com esse dinheiro aí, eu dou para esse, ajudo esse, aquele. Você não precisa de um brinquedo desse. Eu não vou comprar. Então, é através daí que a gente vai semeando para que essa criança olhe o outro, olhe o amigo de maneira diferente. Nós temos um filho com muita dificuldade, já teve muita dificuldade de doar, sabe? Ele tem toda uma história por isso. Mas esse lápis é meu. É meu. Filho, você não está mais usando esse lápis, vamos dar não? Não vou dar não. Não vou dar não, deixa aqui. E fomos. Ele ainda é pequeno, mas ele hoje já fala assim para mim: mãe, não dá mais em mim esse sapato não, mãe. Limpa, dá para criança pobre? Mas isso está sendo um trabalho de 9 anos. 9 anos. Né? Acredito eu que seus 15, 20, isso aí já esteja completamente concretizado, construído nele. Então, gente, vamos continuar aqui com as nossas... Então, falando que Jesus, né, conhece a nossa alma humana, né, não está menosprezando, ele está, sim, procurando exercitar a caridade, ir de encontro a ela, ir de encontro ao sofredor. É desenvolver a nossa moral através dos nossos gestos de amor, lutando, como nós falamos anteriormente, contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Jesus conhece que muitas das vezes exercitamos a insensibilidade ao sofrimento, que é a falta de empatia com o próximo, né? As pessoas passam pela rua, vê que o outro precisa, né? Tá nem aí. Não é, a gente não tem como ajudar todo mundo também. Mas olha, nós trabalhamos num asilo, fazemos a visita a um asilo. E a irmã fala: Virgínia, nós estamos nesse asilo há 26 anos, fazendo visita. Nunca imaginei que fosse tanto tempo, gente. É que uma idosa lá, ela guarda tudinho, e eu fui consultar
o primeiro livro, né, que não éramos nós que íamos na época, e vi o caderno, a pauta, né, de presença, e vi que realmente 26 anos. Aí a irmã fala, ela é um local católico, mas totalmente desprendido dessas coisas de religião. Ali é a caridade mesmo. E a irmã falando, vocês são o único grupo que vem o ano todo. Nós estamos há 26 anos. Porque a maioria vai no Natal. Ah, mas tá vendo? Vem no Natal. Mas, gente, a gente tem que se apegar até nisso. A gente tem que agradecer a Deus. Isso, de pelo menos as pessoas serem despertadas no Natal. Porque o que acontece? A partir daquela ida no Natal, ela pode ter uma luz, e essa luz vir despertá-la para outras visitas. Então, nada a gente pode desmerecer. Nada é jogado fora. Nada, nenhuma atitude para o bem é desperdiçada. Isso que a gente tem que saber. Outra coisa que a gente tem que saber, muito, que às vezes eu falo muito isso com o meu filho de 15. O bem, ele é tímido e o mal é audacioso. Então, a timidez é necessária, mas a audácia, no bom sentido, também faz muita falta para que a gente saia desse conforto da timidez, que a gente possa praticar esse bem. E vamos lá, numa historinha chamada Não Julgueis pela Aparência. Eu com as minhas historinhas, tá, gente? A minha profissão não nega. Só através das historinhas que a gente conseguia fazer a coisa se tornar mais clara. Um determinado menino entrou numa loja de animais, né? Quem não se encanta por um cachorrinho? Aí, a nossa amiga. Então, o que acontece? Entrou numa loja de animais e pediu ao moço, perguntou ao moço quanto valia os cachorrinhos. Aí ele falou, vai de tanto a tanto. Ele falou, nossa, digamos assim, vamos jogar um número, 300 a 500 reais o filhotinho, que é muito mais, né? Aí ele falou assim, moço, eu só tenho, puxou do bolsinho, eu só tenho 10 reais. Aí o moço virou e falou assim para ele, 10 reais, meu filho? Mas 10 reais não tem como comprar o cachorrinho. Aí ele falou assim, a senhora podia trazer pelo menos os cachorrinhos, os filhotinhos para eu ver? Posso. Aí chamou a mãe dos cachorrinhos e a mãe veio com os filhotinhos. Um cachorrinho, ele mancava, tadinho, completamente comprometido. Aí ele virou e falou assim, eu gostei desse. O menininho falou. Aí ele falou, desse? Porque nós gostamos do bonito. Né? Nós gostamos do bonito. Não adianta negar. Vou abrir um parênteses aqui. Nós participamos de 2 adoções na vida da gente. E as pessoas querem crianças lindas. Fecha parênteses. Então, fomos lá. Aí a criança estava lá olhando o cachorrinho. Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, esse eu até te dou. Ele falou, não, por que me dá? Porque ele tem problema? Ele tem problema, mas ele tem o seu valor. Aí o moço vendedor falou para ele, não, mas não tem problema para mim. Não tem para o senhor, mas para mim tem. Vamos combinar o seguinte, eu vou lhe dar os 10 reais. E todo mês eu venho aqui e lhe dou mais um pouquinho, até chegar o preço do cachorrinho. Aí o moço, tudo bem, meu filho, se você quer assim, tudo bem. Mas você fique sabendo que correr com você ele não vai, pular também não, fazer você correr com ele também não vai, porque ele tem as limitações dele. Aí o menininho vai, levanta a calça,
né, a perninha da calça e mostra a perna mecânica. Aí ele fala assim, para eu ser bem... Veja, eu também não corro muito bem. E o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda isso. Então, é uma história, sabe aquele, como a gente falou um pouquinho antes, o invisível? É o invisível. É o invisível em forma de pet. E os invisíveis em forma de gente, né? Os estrupiados, né? Será que nós também não somos não estrupiados? Eu me considero uma estrupiada. Porque eu ainda preciso de muito, entrar em muito molde para acertar minha moral, acertar minha evolução espiritual, acertar meu jeitinho de falar melhor com o próximo, né? Acertar a minha sensibilidade, né? Que ela chegue a um ponto melhor. Pode ser que eu ainda melhore ainda um pouco, porque eu já melhorei muito, né? Falando particularmente. Mas eu acho que ainda tem mais vidas aí pela frente. Porque é muito desprendimento, gente. É muito desprendimento que a gente tem que ter, né? Você não gosta daquele que cheira mal, ficar perto daquele que cheira mal. Você não gosta daquele que se arrasta nos teus pés na hora de atravessar no sinal. Você fica enlouquecida quando vem aquele ainda em estado usando drogas, que vem em direção ao teu carro. Muitos vão em direção à criatura para ferir essa criatura, porque não fazem sentido ao mundo. Muitos são avaliados assim. Então, quem é que a gente vai chamar para sentar na nossa mesa para comer conosco? Aquele que ri o tempo todo para a gente? Isso é fácil, né? A gente tem que chamar aquele que ainda incomoda a gente. E até trazendo, como nós soubemos essa semana, né, que vamos ter pãozinho no café da manhã de sábado, né? Que nós tínhamos pãozinho no café da manhã, mas por conta da pandemia houve toda essa situação, né? E a gente estava servindo rosquinha. E foi colocado, nós não participamos da reunião, mas soubemos de tudo isso. Foi colocado que é necessário servir o pão, né? Aí eu falei, não é possível, porque quando a gente estava estudando, nós trouxemos outra historinha de Chico, né? Sobre a questão do pão. Eu falei, não é possível, gente, né? E a gente veio se conscientizar, se despertar para a importância da alimentação, do pão para eles, e de um jeito ou de outro vamos dar conta de comprar esses pães. Muito bem. Veja a importância. Chico dando pão para a garotada, né? Num determinado local que ele estava assistindo. Aí uma pessoa falou assim, Chico, olha só, vem ver bem se não é como as festas que a gente vai de criança, se não acontece essas coisas assim com a gente. Chico, aquele garoto entrou pela segunda vez na fila. Ele fingiu que nem era com ele. Chico, aquele garoto entrou 3 vezes na fila. Aí Chico, tô vendo. Então, sabe o que nós temos que fazer? Dobrar a quantidade de pães. Sabe por quê? Porque ele está faminto, né? Então, quando ele fala também, o problema, não cabe a mim o problema de dar ou como conseguir, como eu posso dar. É dar. Porque a criatura não pode esperar.
a fome não espera. Aí eu falei, minha Nossa Senhora. Quando eu tomei ciência disso, eu falei, gente, calhou de na reunião, né, acordarem que fosse pão. Então, minha gente, se preparem, porque se pedirem mais um pedacinho, tem que dar. Não comprem 50, comprem 60. Porque o problema não é deles, o problema é nosso. A gente que comece a sacudir para trazer aquela quantidade maior, porque ele pode entrar na fila mais de uma vez. E o compromisso de matar aquela fome nesse momento é nosso. A gente não abraçou o trabalho? A gente tinha uma escolha. Não quero isso para mim. Está aqui, ó. Ih, estou fora. Não quero, não. Eu não vou me comprometer com isso. Eu não quero esse trabalho para mim. Ainda tem mais. Por que as pessoas têm tantos filhos sabendo a situação como está? Esses espíritos precisam reencarnar. Nós não reencarnamos para aprender? E por que eles não vão? Esse mundo precisa se transformar. Não vai ser nessa população que está aqui que o mundo vai mudar, não, gente. São esses que estão vindo que vão trazer para nós. E eu conto uma coisa para vocês. Quando minha filha, que eu falei para vocês, era bebê, eu estava com minha mãe no shopping, e uma pessoa estava numa mesa grande, cheia de fotos da Disney. Assim, tinham revelado, assim, tudo. E a mãe, estava o tempo todo olhando para minha filha no carrinho. Eu já estava ficando assim, que tanto ela olha para minha neném, que tanto ela olha para minha neném. Aí daqui a pouco ela foi chegando e foi conversando. Gente, em resumo, essa moça, ela tinha engravidado, ela tinha feito aqueles exames genéticos, né, para ver se o neném tinha alguma síndrome. Não tinha, o bebê era perfeito até aquele instante dos exames. Só que ela tirou o bebê, ela fez um aborto. Por quê? Porque aquele bebê ia incomodar a liberdade dela. Minha mãe está aqui nesse salão e ela pode dizer se é verdade ou se é mentira. Eu assim, para ela. E ia incomodar, ela não ia poder mais viajar, ela não ia poder, sabe, usufruir daquilo tudo que estava ali naquela mesa. Ia diminuir a situação. Então ela olhava para minha filha, a culpa estava ali. A culpa estava assim, presente na fisionomia dela. Muito triste. Nunca esqueci disso. Aí, os outros que são desprendidos disso, o que o plano espiritual faz? Se utiliza, pega e traz. A gente não tem que julgar nada. 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 A gente tem que socorrer aquele ali. Simplesmente. Nós estamos dentro da casa espírita. Se a gente não aprender aqui, não vai ser lá fora. Porque lá fora é tudo para ensinar errado para a gente. Para colocar, talvez, a gente em prova. Mas será que a gente pratica o que tem que ser praticado? Muito bem. Vicente de Paulo traz para nós: tratai com paciência os hóspedes de Jesus, porque eles são pedintes e impacientes. Nem pacientes da maneira, vamos dizer assim, vulgar da palavra impaciente. Impaciente, desequilibrado, é isso. Não. Ele é impaciente porque ele não pode esperar.
Sabe a doença? Que a doença não espera, ela vai. A mesma coisa são essas pessoas, são essas criaturas. Como nós somos pedintes, a gente está o tempo todo pedindo a Jesus alguma coisa. Nós nunca estamos satisfeitos. Faz, pede isso, pede aquilo, pede aquilo. Nós somos impacientes também. Né? Está na nossa hora. Vamos finalizar. Tinha mais uma historinha, mas fica para a próxima. Nós vamos finalizar. Nós ganhamos essa apostila do último encontro daqui na casa, que foi o encontro de Jesus. E nós trouxemos uma passagem do capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, no nosso Evangelho. Para encerrar a nossa palestra, o nosso estudo, prefiro falar estudo, sabe, gente? Da tarde de hoje. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza para deixar de estender a mão segura aos infelizes, extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Graças a Deus. Pega o microfone aí. Vou pegar aqui, tá? Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 32. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada, disse-lhes o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado.
Graças a Deus. Que os médicos possam encaminhar para o passe. Vai dar passe? Baseado no Evangelho de Jesus em Lucas, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E Emmanuel, baseando-se nesta passagem, inicia esta lição enfatizando para que não esqueçamos da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. A história de Marta e Maria nos ajuda a refletir sobre nossas escolhas das nossas atividades do dia a dia. E Emmanuel nos alerta sobre o cuidado que devemos ter com o que estamos escolhendo, lembrando que no próprio estágio evolutivo em que nos encontramos, não existem imperfeições completas, nem perfeição integral. Estamos todos em processo de evolução. Sendo assim, todos nós encarnados nesse planeta, em qualquer lugar que estejamos, em toda e qualquer atividade, em situação rotineira, temos oportunidade de fazermos boas escolhas. Escolher a melhor parte é fundamental. Parece simples e mas não é fácil. Vivenciar de maneira satisfatória, essa é a melhor parte. E não é somente com dinheiro, com as lágrimas podemos ser enxugadas. Quem deseja auxiliar sem encontrar, quem deseja auxiliar sempre encontra a oportunidade de realizar seu desejo, de servir, de trabalhar, semear a luz do amor e da esperança, com palavras, com simplicidade, com atitudes sinceras, sabendo que o verdadeiro ato de bem ao outro é sempre o realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. Precisamos ser coerentes. Ser coerente é colocar em prática as ideias ou valores que defende e acredita. O espírita cristão coerente é aquele que vive na realidade ou procura viver no seu cotidiano a mensagem de Jesus Cristo, em quem acredita e quer seguir. Não podemos nos distrair com situações banais para não perdermos tempo. Do mesmo modo, hoje, nós temos acesso ao ensinamento do Cristo praticamente onde quer que estejamos. Nós temos condições de esclarecimento. Não se esclarece quem não quer, não abre seu coração para as verdades espirituais, quem ainda não despertou para os ensinamentos que Jesus nos deixou. Quem nos socorre até pode ser uma pessoa religiosa, nada impede isso. Mas o que distingue essa pessoa de acordo com Jesus é a atitude de colocar em prática o ensinamento que Jesus nos deixou. O nosso esforço é procurar sempre agir no bem. Quando encontramos as atividades fundamentais para o nosso resultado e conseguimos direcionar nossas escolhas, caminhamos mais para alcançar o nosso objetivo. E isso não pode ser retirado. E diante de todos esses ensinamentos, que sejamos bons trabalhadores, disciplinados,
praticando o que Jesus nos ensinou e agradecendo sempre a essa doutrina de amor e caridade que nos auxilia o nosso caminhar ao cumprimento das leis de Deus. E Emmanuel ressalta nesta lição para que busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Guardemos em nossa certeza, depois da tempestade, vem a bonança, vem a calmaria. Confiemos, de modo que precisamos plantar os ensinamentos de Jesus, primeiramente em nossos corações, através dos nossos exemplos, de nossas palavras, de nossas atitudes e ação no bem. Ninguém evolui, nem prospera, nem educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Então, vamos aproveitar bem o tempo, vamos aproveitar a oportunidade dessa reencarnação e que possamos estar sempre atentos às nossas escolhas, em sermos úteis no bem, não apenas na ordem material, mas também através do respeito com as opiniões alheias, com as dificuldades, com as dores e lutas diárias de cada um que se aproxima de nós. Vamos ser instrumentos vivos por onde e com quem passarmos, como conquista intransferível de cada um. Finalizando, Emmanuel nos diz: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Graças a Deus. Vibrações de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Meus irmãos, há tanta dor no mundo, há tanta desesperança, que nós, que fazemos parte desta grande família da doutrina espírita, possamos levar a esperança e o consolo a todos aqueles que de nós se aproximarem. Estamos num mundo de expiações e provas para expurgar as nossas deficiências, a plantação do nosso passado, que hoje estamos colhendo. As dores aí estão no mundo, mas não é para lastimarmos, é para aprendermos com ela, nos fortalecendo e caminharmos. Diante de toda a exemplificação do nosso Mestre, que padeceu, que foi crucificado, ele que não tinha nada para expurgar, mas deu o testemunho da sua obediência e a sua comunhão com o Pai em todos os momentos que aqui esteve conosco. Então sigamos as pegadas deste Mestre Divino, olhemos os nossos irmãos de caminhada, procurando não evidenciar as falhas, mas olhar o que ele tem de melhor e exaltar. Porque todos nós temos as nossas chagas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas olhemos a natureza, que todos os dias nos dá também uma lição de humildade e de obediência aos desígnios do Pai. E façamos a nossa parte com muito amor, com muita empatia,
procurando auxiliar o outro sem humilhá-lo, estendendo a mão e mostrando a ele, a todos eles, que Deus nos vê, que Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Então vamos aproveitar. Não deixemos escapar as oportunidades que o Pai nos oferece. E vamos olhar-nos como irmãos que somos, filho desse Pai amantíssimo que nos criou, para chegarmos à perfeição relativa. Porque este é o propósito que Ele traçou a cada um de nós. Não importa o tempo que levaremos, mas um dia chegaremos lá. E que a força, a fé, a esperança e a coragem façam parte da luta diária que cada um trava consigo mesmo, para que possam vencer. E que Deus, na sua infinita bondade, derrame a sua paz, o seu amor e a sua luz sobre todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade e pedimos, Senhor, nos ajude a refletir e colocarmos em práticas os ensinamentos aqui passados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor os nossos irmãos de caminhada. Ampara-nos e abençoe a nossa luta diária contra a nossa maior barreira, ainda nós mesmos. E que possamos sair daqui, desse ambiente, realmente melhor do que quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, e sobretudo em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.